Muito boa tarde a todos, ou bom dia ainda, não é? Ainda não almoçamos, portanto ainda é bom dia. Estamos aqui então para mais um Lunch Seminar. Desta vez temos a participação da professora Catherine Morri da Beatriz Ribeiro para discutirmos um paper, neste caso já um texto que foi publicado sobre as publicações das mulheres, ou o papel, digamos assim, ou o peso que as publicações das mulheres representam nas publicações internacionais. Quero agradecer a todos a presença virtual neste Lunch Seminar. Como provavelmente já perceberam, os comentários e as perguntas que o nosso público pode fazer, poderão utilizar essa opção que têm na barra inferior do Zoom do QA. E portanto eu depois no final, ou conforme forem aparecendo as perguntas e os comentários, poderei reunir 2 ou 3 perguntas e colocá-las às nossas oradoras. Portanto, começamos com a apresentação pela Beatriz e pela Catherine. Depois a Pamela fará alguns comentários, lançará também algumas questões para debate. E depois passamos então a algumas respostas por parte das oradoras e depois ao debate com o público. Agradecer também a disponibilidade da Pamela para estar presente no Lunch Seminar e para aceitar e desempenhar aqui o papel de discussant. E portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra à Beatriz e à Catherine. Deixar também aqui apenas uma nota prévia, é que a Catherine terá mesmo que sair às 13 ou um bocadinho antes, portanto não estranhem se entretanto ela desaparecer aqui da nossa sessão. Muito obrigada a todos e eu passava agora a palavra à Beatriz e à Catherine. Bom dia a todos, é um prazer estar cá virtualmente. Beatriz e eu vamos apresentar um paper que está perto do nosso coração, acho que Beatriz concorda, que é um tema um pouquinho novo para mim, que gostei muito de estudar e com resultados que vão ver são um pouquinho preocupantes, e então tenho muito gosto a divulgar, poder discutir. Como a Carmen diz, vou ter que sair às 12h40 porque tenho outro seminário a 45, dos 45 a 50, mas hoje vou acompanhar até lá. Perdoem para ter que sair um pouquinho antes. Acho que vou partilhar a minha tela. Não é isso. Perdão. Sim. Estão a conseguir ver, não é? Estão todos a conseguir ver. Ok, bem. Então, queria apresentar este paper. Eu e Beatriz somos autores, mas junto também aos editores e à assistente de edição da revista, European Political Science Review, que entre parênteses passa um impact factor de 2.2. Começamos a 0.8. Então, recebemos assim a notícia ontem. Devem ser uma revista muito boa. Submetem, faz favor, os vossos artigos. O que queríamos fazer, Beatriz e eu, é tentar perceber
primeiro se há um problema nas publicações. Sabemos que na academia há coisas que são bastante preocupantes, um gender gap ou gender bias. Uma das primeiras coisas que mostram muito claramente qual é o problema são experimentos que se fazem em laboratório. Por exemplo, houve uma experiência onde puseram uma pessoa um pouquinho andrógena a dar aulas. Uma vez era vestida de mulher, outra vez era vestida de homem. E quando era vestido de homem, tinha avaliação dos alunos mais favoráveis. Outro exemplo, um e-learning com um professor que se chama Catherine, outro professor que se chama André, mas sempre a mesma pessoa atrás, os alunos não vejam, também se verifica. Outro exemplo, perguntam a alunos doutorandos de dar uma avaliação de abstract para ver se esses abstract podem ou não integrar uma conferência. E se o nome do abstract é feminino, tem menos probabilidade de ser selecionado que se for masculino. Uma das coisas que se observa é que são homens e mulheres que tendem a ser mais severas com as mulheres. Então, não é uma coisa de reprodução do gênero, mas sim mulheres e homens tentam a pensar que a competência é completamente igual, o homem é mais competente. Também se observa no mundo da edição, e a ciência política não é uma exceção, que há menos mulheres que são editores, que são membros do editorial board, que os jornais convidam menos mulheres, menos convidadas também para integrar a revista. E a coisa que queríamos ver é verificar se isso se aplica ao nosso jornal e ir um pouquinho mais longe. E o grande facto que se resulta em muitos jornais, em quase todos os jornais, em ciência política também, que é que as mulheres publicam muito menos que os homens. 27% dos artigos nos jornais importantes são publicados por uma mulher ou uma mulher com primeiro nome. E vocês me podem perguntar, talvez isso representa a proporção das mulheres na profissão? E a resposta é não. É muito difícil avaliar a proporção, mas, por exemplo, no ICPR, as pessoas que têm uma conta ICPR, que são investigadores ativos na profissão, que vão a conferências, etc., há 50% de mulheres e 50% de homens. Na APSA, são 60-40, mas vejam que este número de publicação é mais baixo. A de qual posso adicionar outros dados que li há pouco tempo, é que controlando para todo, um artigo escrito por uma mulher vai ser menos citada que um artigo escrito para um homem. Então, aqui é sobre as proporções. Vários autores mostraram que as mulheres publicam menos, mas não é porque há menos mulheres na disciplina. O que os autores observam não é tanto que os editores, os reviewers são mais severos com as mulheres, mas que as mulheres fazem menos submission, ou seja, as mulheres enviam menos manuscritos que os homens. É uma coisa que queríamos também verificar na nossa revista. É um passo na explicação, não é mais severidade, mas as mulheres são menos produtivas se olhamos como produção o resultado o número de manuscritos que elas enviam. Então, queríamos, a partir de lá, Beatriz e eu, ir um pouquinho mais longe e perceber por que é que as mulheres enviam menos manuscritos aos jornais.
e conseguimos, olhando a literatura sobre gênero, chegar a 5 pontos. Primeiro, uma coisa que está comprovada, verificada na psicologia social, que é o fato que as mulheres têm a ter uma aversão mais grande ao risco. E sempre que se envia um manuscrito, por exemplo, um homem vai ser estatisticamente mais rápido a enviar o seu artigo a uma revista muito boa ou a pensar que o seu artigo vale a pena, quando uma mulher diz nesses estudos, vai pensar, o meu artigo não é bastante bom, vou ainda mais trabalhar. Não vou tomar o risco de enviar já ou de enviar a uma revista muito boa. Tipicamente, o que os inquéritos mostram, se perguntam a um homem onde é que envia primeiro o vosso artigo, eles tendem a responder mais que as mulheres, enviamos o que é melhor. As mulheres dizem, vamos ver onde é que penso ter a maior probabilidade de ser aceito. Outra coisa que contribui a esta, pode contribuir a explicar é o fato que as mulheres têm menos tempo, em média, para a investigação que os homens, por várias razões. Uma dessas é que, como sabemos dos estudos de sociólogos, as mulheres trabalham mais em casa, são mais com as crianças, estatisticamente, que os homens, e mesmo nas famílias com maior rendimento, onde se pode pagar mais facilmente uma senhora que vem limpar, etc., se verifica que as mulheres continuam a fazer mais, talvez mais com os miúdos que a limpeza da casa, mas estatisticamente o dia no trabalho das mulheres é mais curto e o dia a casa mais longo. Implica menos tempo para a investigação. Mas mesmo por além deste trabalho doméstico que é maior pelas mulheres, as mulheres tendem a aceitar ou a ser convidadas mais para o tipo de tarefas na universidade que tomam muito tempo, o trabalho administrativo, nas comissões, mas que proporcionalmente ao peso delas na faculdade tentam a ter este tipo de tarefas que consumem muito tempo e deixam menos tempo para a investigação. Outra explicação, as mulheres tendem a fazer um pouquinho mais de trabalho qualitativo do que de quantitativo. E este tipo de trabalho qualitativo que implica trabalho de campo, entrevistas, demora mais tempo, sobretudo agora hoje, que há muitos bancos de dados que já existem. Então, é provado, se olharmos que é mais time intensive, necessitamos mais de tempo para fazer uma investigação qualitativa que quantitativa, e se olharmos a distribuição, as mulheres tendem a fazer mais trabalho qualitativo. As mulheres beneficiam menos da coautoria. Uma coisa que se observa nas revistas de topo, American Journal of Political Science, American Journal of Political Research, é que é muito frequente ter grupos de autores que são só homens. É quase raro, a 1% de grupos de investigadoras que são só mulheres. Há muitas explicações para isso. Invitação, ou seja, convite, que vem deste primeiro ponto que nós vimos, se as mulheres são vistas como um pouquinho menos competentes, mulheres e homens vão tentar convidar, talvez um pouquinho com maior frequência, um homem para juntar-se a uma equipe, a um projeto, uma publicação. Mentoring, também há estudos que demonstram que quando um supervisor é homem, vai investir mais no doutorando que se for mulher, e convidar a escrever juntos, com menos frequência. Também no networking, as mulheres a vezes sentem-se que as conferências em ciência política, sobretudo, ou em ciência pura, é uma coisa de homem, onde é um pouquinho mais difícil fazer network.
Também viajar com crianças pequenas é uma coisa que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer. Ah, quando são grávidas não podem, porque ficarão em casa mais tempo com o bebê, tentam a demorar mais tempo antes de voltar a viajar. Tudo isso contribui para que haja projetos e artigos muito mais vezes quando são homens que com mistos, e quase nunca temos artigos publicados por 3, 4 mulheres. É uma coisa raríssima. Quando não é para nada raro, por exemplo, 20% dos artigos são 3 ou mais homens. Algumas revistas fazem convites diretos, quando começam, querem nascer, e aqui se verifica também que os convites diretos são, em maioria, feitos a homens. Deixo a palavra a Beatriz. O som, Beatriz? Certo, obrigada. Bom, e então quisemos verificar se estes fatores que encontramos na literatura também se verificavam no jornal em questão, o European Political Science Review, e por isso fizemos uma metodologia mista, misturámos dados quantitativos e dados qualitativos. Os dados quantitativos vieram da própria base de dados do jornal, que foi onde encontramos as percentagens das submissões e das publicações por mulher, e depois os dados qualitativos vieram de entrevistas. Se calhar era melhor trocarmos e seria eu a compartilhar a tela, que era para depois eu poder... como é que eu faço isso? Ok. Com licença. Ok, conseguem ver assim? Ok. Pronto, e depois os dados qualitativos que vieram de entrevistas com as mulheres que publicaram no jornal. Primeiro vou explicar um bocadinho os dados quantitativos e depois um bocadinho mais em profundidade a parte das entrevistas, que são os dados qualitativos. Assim, um panorama geral dos dados de publicação do jornal por género, vemos que tanto os papers aceitos como os papers submetidos são na sua maioria de homens. Podemos ver que, por exemplo, em termos de percentagens, 71% dos papers aceitos são de homens e 29% são de mulheres. Aqui temos 163 aceitos e 70 aceitos só de mulheres. Estas diferenças de género também se verificam quando vemos aquilo que a professora Catherine estava a falar, das diferenças por equipas. Por exemplo, podemos ver que os papers submetidos aqui nesta coluna são sobretudo de homens sozinhos e depois de equipas de homens. Mas depois é interessante ver que como os papers aceitos nem sempre têm as mesmas, não fazem um espelho direto daqueles que foram submetidos. E, por exemplo, os papers aceitos são sobretudo de equipas de homens e depois de homens sozinhos, depois de equipas mistas, depois de mulheres sozinhas e só depois, como a professora Catherine estava a dizer, é que encontramos equipas de mulheres. Portanto, as equipas de mulheres são sempre o que vem por último, em termos de aceitação. Isto é interessante ver que, portanto, os papers submetidos não são necessariamente um espelho dos papers publicados, ou seja, os rácios de aceitação são diferentes e, por acaso, os das mulheres tendem a ser superiores aos dos homens, o que nos faz concluir que, neste jornal em específico, aquilo que faz com que os homens tenham mais papers publicados não seja o facto de o jornal beneficiar as publicações dos homens, mas sim uma questão de submissão das mulheres. Porque, por exemplo, em termos de desk rejection, não é que as mulheres sejam muito mais rejeitadas do que os homens. Por exemplo, aqueles que são mais rejeitados são os autores homens sozinhos, aqui nesta coluna. Este gráfico aqui é porque recentemente o jornal, para tentar prestar atenção a esta questão do gender bias, decidiu passar a ter ativamente reviewers dos papers mulheres e vemos que, por exemplo, este valor já aumentou de 2010 a 2018 era 24% e agora em 2019 já é 36%. E isto foi precisamente numa tentativa de prestar atenção ao que a professora Catherine disse, que a revisão da literatura mostra que mesmo em termos
de homens e mulheres tendem a olhar para as mulheres como menos credibilidade ou como menos legítimas, e por isso é importante ter cada vez mais paridade nas pessoas que veem os papers. E pronto, este é assim o panorama geral dos dados do jornal, que é bastante similar a outros jornais e a outros estudos que já tinham mostrado dados parecidos relativamente a outros jornais. Então nós decidimos ir um bocadinho mais à frente e tentar perceber o porquê disto, ou seja, porquê estes dados, porquê é que as mulheres têm menos papers publicados. E queríamos perceber especificamente porquê é que as mulheres achavam que tinham menos papers publicados, ou seja, porquê é que as mulheres submetiam menos papers. E para isso, contactámos todas as mulheres como autoras principais de um paper que já tinham publicado no jornal e 24 delas aceitaram ser entrevistadas e durante mais ou menos um mês fizemos as entrevistas através de Skype ou de e-mail. E fizemos essencialmente 5 perguntas principais para tentar perceber a perspectiva delas, que são estas que estão aqui, que é se elas já sentiram se existe algum tipo de bias em publicações em ciência política, depois se elas já sentiram algum tipo deste bias neste jornal em específico, se sentiam que há algum tipo de bias no estágio da submissão ou da aceitação, se na sua experiência como reviewer de um paper, se sentiram que o género da pessoa que está a rever o paper faz diferença ou não, e por fim, o que é que elas achavam que os jornais podiam fazer para ajudar a melhorar esta situação. E de uma maneira geral, em relação às razões porque é que as mulheres se submetem menos, aquilo que nós percebemos foi que as razões que elas nos davam eram muito similares àquilo que já tínhamos encontrado na literatura. E surgiram essencialmente 4 razões principais. A primeira, o facto de as mulheres se percepcionarem como mais perfeccionistas e adversas ao risco do que os dos seus colegas homens. Em segundo lugar, o facto de as mulheres percepcionarem como tendo menos tempo para pesquisar do que os seus colegas homens. Em terceiro lugar, o tipo de pesquisa que elas conduzem também acho que elas percepcionam que isso pode influenciar o tipo de submissão e aceitação dos seus papers. E por fim, o facto de o processo de publicação ainda não ser 100% anónimo e como vivemos num mundo em que as mulheres têm menos credibilidade científica no geral do que os homens, o facto de o género poder vir a ser conhecido pode prejudicar sobretudo as mulheres. E pronto, agora vou explicar um bocadinho mais cada um destes 4 pontinhos e tenho aqui algumas quotes do que foram ditas nas entrevistas e depois também vou ler, porque algumas delas explicam talvez ainda melhor do que a literatura aquilo que eu vou tentar dizer. Se calhar para se ver melhor. Ok, não consigo que seja tudo. Em relação ao perfeccionismo, o que a maioria das mulheres nos disse foi o que a professora Catherine já disse em relação à literatura, que a maioria delas acha que em comparação com os seus colegas homens, quando está a trabalhar num paper demora muito mais a perfeccioná-lo, sente que ainda há qualquer coisa que ainda não está suficientemente boa para mandar já para uma revista, e depois quando já têm o paper pronto, não são tão capazes, digamos assim, ou tão confiantes no seu próprio trabalho, confiantes nas suas próprias capacidades, não é que não sejam mais capazes do que os homens, de mandar os seus papers para uma revista de topo. Dizem que, por exemplo, se calhar os seus colegas homens pensam, pronto, vou tentar a melhor revista e mesmo que não seja aceito, não faz mal. E se calhar a maioria delas e das suas colegas pensa, ok, se calhar o meu paper não é perfeito e por isso prefiro mandar para uma revista de média qualificação, porque aí sim sou capaz de ser aceito e se mandar para a topo não. Portanto, parece que fazem mais uma espécie de gestão do risco e não são tão confiantes no seu próprio trabalho. E depois tentei perceber um bocadinho mais porque é que elas achavam isto em relação aos seus colegas. E 2 hipóteses surgiram. A primeira delas foi que elas tinham ficado assim um bocadinho contidas por, no início da carreira, terem recebido reviews muito, muito brutas e nada construtivas, algumas até bastante insultuosas e descuidadas, e que isso tinha prejudicado a sua confiança para submeter mais papers no futuro. Mas depois uma outra explicação também muito interessante é o clássico: vivemos numa sociedade misógina e patriarcal que nos ensina e que nos educa a que os homens sejam mais capazes do que as mulheres e que isso também acaba por entrar na própria percepção que a mulher tem de si mesma e se calhar não é tão confiante no seu próprio trabalho porque é ensinada a não ser tão confiante no seu próprio trabalho. Depois, em relação ao segundo fator, o facto de terem menos tempo para pesquisa,
Isto espelhou perfeitamente aquilo que tínhamos visto na literatura, que é, em primeiro lugar, as mulheres ainda desenvolvem a maioria do trabalho doméstico, especialmente aquelas que têm filhos. Disseram muitas vezes que tinham feito a maioria das suas publicações antes de os terem, porque depois de já terem os filhos já não têm tanto tempo para pesquisar. E também uma coisa que achei muito interessante, que é às vezes as próprias políticas da faculdade para promover a igualdade de género e inserir cotas nos comitês e tudo isso, pode acabar por prejudicar o tempo que as mulheres têm para pesquisar, porque, especialmente em universidades que há menos mulheres, ter 2 mulheres num comitê e 2 homens faz com que estas 2 mulheres tenham que estar sempre lá a rodar uma com a outra, mas, por exemplo, ao ver aqui 4 homens, há 2 deles que nem sempre têm que estar no comitê, portanto podem estar, por exemplo, em casa a fazer a pesquisa. Por isso elas disseram que estas medidas às vezes tinham um efeito não necessariamente aquele que era desejado quando foram implementadas as medidas. Pois, em relação ao tipo de pesquisa, encontramos a explicação que é oferecida pela literatura da maioria das vezes, que é o facto das mulheres, em termos estatísticos, tenderem a desenvolver a maioria do trabalho qualitativo e que os jornais tendem a preferir publicar trabalhos quantitativos, mas também surgiu alguns hints de um novo tópico que surgiu muito recentemente na literatura. Este paper que está aqui é só de 2019, que diz que também pode haver um bias em termos dos tópicos de pesquisa, que, por exemplo, as mulheres, em termos estatísticos, tendem a estudar mais temas de igualdade social, por exemplo, género, raça, sexualidade, questões LGBT, do que os homens. Os homens tendem a pesquisar, por exemplo, digamos, partidos políticos, competição política e teoria política, e que as revistas, e especialmente as revistas de topo, ciência política, tendem a preferir pesquisar aqueles tópicos que são de preferência estatística, nem que seja de pesquisa dos homens, e temas como o género nem sempre têm muito espaço nas revistas de mainstream topics. E por fim, a última razão que nos deram é o facto de ainda haverem alguns limites à anonimidade, porque, por exemplo, os próprios editores do jornal às vezes podem saber o género das pessoas que estão a submeter, ou podem fazer Google do nome de um paper que esteja em trabalho e às vezes aparece porque a pessoa já publicou, já apresentou em alguma conferência, e algumas mulheres disseram que às vezes sentiam que era isso que acontecia, que as pessoas estavam a falar com elas, sabiam que elas eram mulheres e que sentiam que isso às vezes era especificamente isso que prejudicava a aceitação delas e as reviews que elas recebiam. E pronto, isto também se relaciona um bocadinho com a picture geral de as mulheres sermos todas ensinadas a que os homens são mais credíveis e têm mais legitimidade, portanto o género vir a público pode nem sempre ser benéfico para as mulheres quando estão a submeter um paper. E depois, pronto, no final das entrevistas tentámos perguntar sempre se elas tinham algumas ideias do que é que os jornais podiam fazer para ajudar esta situação ou para melhorar um bocadinho estes valores. E para além de dizerem aquilo que o European Political Science Review, que é o jornal que estamos a analisar, já fazia, como tentar ter sempre igualdade de género na equipe editorial e nos reviewers, que foi aquele gráficozinho circular que eu apresentei um bocadinho antes, e tomar as decisões de modo coletivo e não tanto individualmente. Algumas sugestões que achámos bastante interessantes também surgiram, como encorajar as mulheres a submeter mesmo diretamente, por exemplo, em conferências ou em colóquios, e mesmo falar com alguém e dizer: o seu paper foi muito bom, venha submeter para o nosso jornal. Ou houve algumas que sugeriram que seria benéfico os jornais publicarem no seu próprio site e tornarem públicos estes dados de que as mulheres submetem menos, porque talvez isso pudesse encorajar as mulheres a submeterem mais, para saberem que este gap existe e também o quererem combater. Depois houve uma delas que também sugeriu tentar, mas isto seria mais um conselho para a academia no geral, tentar estabelecer um processo de submissão perfeitamente anónimo, para já não haver aquela questão de vez em quando se poder vir a descobrir o género das pessoas que estão a submeter os papers. E depois ainda ter um melhor controle das pessoas que estão a rever os papers e do que é que dizem nestas revisões dos papers, para tentarem ser sempre construtivas e não insultuosas ou descuidadas, digamos assim, sem prestarem grande atenção ao paper que estão na realidade a rever. E pronto, estas foram um bocadinho as nossas conclusões deste artigo. Para fazer assim um apanhado geral, o que nós concluímos foi que este jornal, tal como outros que já tinham sido estudados em ciência política,
têm a maioria dos artigos publicados de autores homens, neste caso a 71% dos artigos são de autores homens, mas foi interessante reparar que isto não se deve ao próprio jornal em si, às políticas do próprio jornal, porque o nível de aceitação das mulheres é até superior ao nível daquilo que elas submetem aos papers, ou seja, não é o jornal que está a influenciar estes valores. O que parece verificar-se é um reproduzir, é um espelhar de desigualdades de género estruturais da nossa sociedade que limitam a própria capacidade à partida de as mulheres se submeterem para o jornal. E nós decidimos estudar este tema e achamos estas conclusões muito pertinentes, porque as publicações são muito importantes para a carreira académica, porque geralmente é o número de publicações e o tipo de publicações que influenciam subidas na carreira ou o estabelecimento da própria carreira na academia, mas também o facto disto ser mais um espelho, mais uma consequência da desigualdade de género da academia, da desigualdade de género no jornal e desse aqui na academia, e também pode ser prejudicial para a justiça epistémica. E pronto, acho que foram um bocadinho essas nossas conclusões, não sei se a professora Catarina quer acrescentar alguma coisa ou assim. Obrigada, obrigada, Beatriz, e obrigada, Catarina. Nós, se calhar, vamos só aqui alterar um bocadinho a nossa sequência, sendo que a professora Catarina terá que sair entretanto, e como já temos algumas perguntas aqui no chat, então eu vou resumir as perguntas que temos aqui e depois a Pamela fará os comentários relativamente ao paper e assim a professora Catarina poderá ainda responder a estas perguntas. Eu vou tentar resumir. Agradeço à Alexandra Magnólia Dias pelas questões que aqui coloca, e a primeira questão é relativamente àquilo que é designado do síndrome do impostor, e ela pergunta em que medida aparece na literatura que as mulheres sofrem mais deste síndrome. Portanto, a ideia de que têm que estar permanentemente a provar que estão à altura de terem as competências para o posto que ocupam. E depois as outras duas perguntas referem-se se têm a ideia, se ficaram com essa informação de que as revistas anglo-saxónicas ou transeuropeias se terão maior tendência para publicar menos artigos com base em metodologia intensiva, portanto o trabalho de campo, a metodologia qualitativa. E por fim, sendo que as revistas adotam normalmente um mecanismo de blind peer review, como é que se pode percepcionar qual é o género do autor, portanto, como é que os revisores sabem que estão a rever um paper que foi escrito por um homem ou por uma mulher, portanto, como é que vocês conseguiram obter essa informação? E eu passava então a Catarina. Tenho a conexão que está muito instável, senão a Beatriz vai continuar. Eu vou responder antes de sair e depois vou olhar a vídeo pelos comentários de Pamela. O síndrome de impostor, sim, existe na literatura, que mostra que as mulheres, em geral, são mais vítimas deste síndrome, que é um síndrome durante o qual... Conseguem me ouvir ainda? Sim, Catarina, conseguimos. Catarina, eu acho que ela já... Ok. Um síndrome durante o qual, com o qual a pessoa sente-se não capaz de fazer as coisas, com o medo de ser descoberta como incapaz, etc. Se verifica...
Catarina, só para perceber se é só a imagem. Parece ser um bocadinho tudo. A professora disse para se isso acontecer, se calhar eu podia tentar Sim, responder e sim, depois, sim. quando ela Então, aparecesse, apanhava onde eu estava. Beatriz, se quiser tomar a palavra. Como a professora estava a dizer, a síndrome do impostor é mais uma questão da psicologia, digamos assim, é uma espécie de síndrome, conexão, sentimento que as pessoas têm de estarem sempre à defesa porque estão sempre à espera de vir a ser descobertas, estão sempre à espera que alguém vá perceber que afinal elas são péssimas, não têm nenhuma capacidade académica neste caso e que, portanto, vão sempre ser descobertas e obviamente isto faz com que duvidem um bocadinho mais do seu próprio trabalho. O caso foi interessante porque numa das entrevistas que eu fiz, uma das mulheres disse mesmo isso, que sentia que tinha isso e que eram de facto as mulheres que tinham mais isso, que ela sentiu que isso prejudicou imenso a capacidade dela de submeter papers porque, pronto, enquanto ela ainda está a escrever, aquilo é uma coisa que ela ainda pode controlar dentro de um círculozinho mais fechado. Mas depois de submeter, o medo de vir a ser descoberta como fraude é algo muito maior. E eu não, honestamente, eu não tenho muito conhecimento sobre essa literatura, mas o que essa mulher me disse foi que, de facto, do conhecimento dela, eram as mulheres que tinham mais isso e daquilo que ela já tinha investigado, isso podia influenciar a capacidade das mulheres submeterem papers. Em relação à pergunta que a professora Alexandra Magnolia tinha feito sobre a pesquisa qualitativa, a maioria dos papers que existem, temos que ser honestos, porque são sobretudo sobre o contexto americano. Há muito poucos sobre o contexto europeu e tenho a ideia que há mesmo muito, muito poucos sobre outros contextos que não os ocidentais. Portanto, eu não posso responder com 100% de certeza a essa pergunta. Mas numa das entrevistas que nós fizemos foi a uma autora brasileira que publica sobretudo em revistas brasileiras e nós falámos sobre a questão da metodologia e o que ela me disse sobre o contexto do Brasil e da América Latina era que o que as autoras lá sentiam era, para além do género e para além da metodologia, aquilo que tinha um maior impacto na submissão e na aceitação, no caso do continente sul-americano, era mesmo o facto de serem provenientes do continente sul-americano, porque sentiam que havia essa tal diferença entre o contexto anglo-saxónico e outros tipos de contexto, e que o contexto anglo-saxónico era muito restrito, muito fechado, e não tendo muito bem a assentar outro tipo de visões sobre o mundo, digamos assim. E outra pergunta era sobre o género do Blind Review. Sim, claro, se calhar expliquei mal. Claro que a maioria e a generalidade das ocasiões é, de facto, os reviewers não terem conhecimento sobre o género, porque é esse o objetivo de haver peer blind review. Mas o que algumas mulheres nos disseram, aí estávamos só a explicar o que é que as mulheres nos tinham dito, não é necessariamente o que acontece, estávamos a mostrar as perspectivas delas, é que pelas próprias experiências sentiram que de alguma maneira as pessoas que estavam a submeter o paper delas sabia que elas eram mulheres, e houve uma delas que disse que sentiu que foi porque quando mandou o artigo mandou com o título e que já tinha posto na internet um draft desse artigo para outra coisa qualquer e que a pessoa foi publicar o título do artigo e aquilo apareceu no Google e viram que ela era uma mulher e depois foram sim pesquisar o perfil dela. Ou seja, não é que o processo do peer blind review tenha acesso ao género dos autores que estão a submeter, mas é se os próprios reviewers forem pesquisar coisas na internet à parte, às vezes pode haver a possibilidade de encontrarem o género das pessoas. E foi isso que ela me explicou. Ok, obrigada. Entretanto, já temos aqui mais perguntas, mas eu se calhar passava a palavra à Pamela para depois reunirmos mais um conjunto de perguntas e para juntarmos também estas às perguntas e aos comentários que a Pamela deixará. Pamela, muito obrigada. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Eu não sei se está muito baixo. Sim. Eu vou botar aqui o microfone para ficar mais fácil. Então, bom dia, agradeço pelo convite, primeiramente, muito obrigada. Eu gostei muito do artigo, na verdade, temas sobre gênero me interessam muito. Eu faço parte aí da estatística das mulheres que realmente, inclusive a minha tese vai ser sobre igualdade de gênero ligada às fintechs. Eu quero, assim, algumas coisas tu já me respondeu aí, né, agora nas tuas respostas. Eu ia te perguntar mesmo se todas as entrevistadas eram portuguesas ou se era de outros países, mas então já vi que abrangeu outras nacionalidades.
porque eu quero um dos pontos de ligação que eu consegui fazer também ao ler o artigo foi que teve um curso que eu participei mês passado, que é sobre feminismo. Ele foi online e é do Brasil. E uma das aulas foi sobre mulheres na ciência. E a professora falou justamente esses pontos, dá para identificar muitos dos que foram citados pelas entrevistadas, que é essa questão do blind review, de ele ser justamente de não haver confiança totalmente nesse processo de revisão, né, às cegas. Inclusive, eu nunca tinha pensado que realmente, que tu ao jogar o título, tu pode encontrar são os autores, até porque eu fiquei pensando como poderia se chegar ao autor, mas realmente. E uma das coisas até que eu penso, que eu não sei se isso já existe, enfim, mas que poderia a gente, inclusive, enviar sem o título, né, do artigo, porque, na verdade, o nosso abstract já tem um ótimo resumo do que o artigo vai falar e etc., e não prejudicaria em nada, na minha opinião, a gente enviar, enfim, e seria uma forma de a gente evitar muito mais, óbvio que tu jogando trechos do artigo, provavelmente tu vai encontrar também, mas aí a pessoa tem que ser muito, enfim, tem que querer muito saber quem está escrevendo o artigo. E também elas falam sobre a questão da licença maternidade, principalmente então quem é mãe, né? Eu acho que para pesquisadoras que não são mães, isso não acaba, lógico que impacta por outras questões que existem na desigualdade de gênero no ambiente da academia, mas eu acho que principalmente quem é mãe, porque durante a licença maternidade também tu tende a não produzir, né? E são 4, 6 meses, enfim, depende do país, tem países que é um ano, enfim, que tu fica sem produzir, tu fica praticamente parada, enquanto que os homens estão produzindo normalmente. Então a tua produtividade, inclusive em avaliações nem no Brasil tem a produtividade entra na questão lá de avaliação do nível que tu vai subindo como pesquisador, não sei se aqui também tem isso, acredito que sim, isso te faz cair também no nível, né? Tu nunca consegue ser o topo lá, chegar no topo, porque não é descontado, que é uma das coisas que as mulheres estão lutando lá no Brasil, acredito que em outros países também, que é pelo desconto, entre aspas, desse período da licença maternidade, para ele não contabilizar. Porque no momento que tu tá de licença, obviamente tu não vai estar produzindo, é natural. Então, essa é uma das coisas. Me chocou um pouco ali uma das entrevistadas ter relatado que quando ela estava de licença maternidade não deram o prazo maior para ela, né? Porque isso é normal, a gente pede sem ter. Imagina, eu acabei de ter e eu precisei de mais prazo e não estou em licença, não estou em nada, eu simplesmente precisei e me deram. Então, realmente bem. Prova um pouco de insensibilidade, né, em relação a isso. E eu tinha algumas coisas a mais, mas eu vou ser um pouco mais sucinta. Eu queria perguntar para vocês, assim, vocês colocaram, inclusive, que seria interessante fazer essa pesquisa junto aos homens que publicaram no EPCR, para entender qual é a visão deles em relação a essas perguntas, a esses pontos, enfim, que vocês verificaram junto às mulheres autoras. E eu gostaria de saber se vocês pretendem realmente continuar, porque eu penso que seria muito, muito importante a gente ter essa visão, para a gente ver se os homens enxergam que existe ou se eles vão apontar, provavelmente eles vão apontar até outros pontos que para eles vão ser vistos como uma desigualdade do ponto de vista deles para eles, e não em relação às mulheres, né? Eu achei interessante que as mulheres têm um nível de assertividade, vamos dizer, maior, porque pelo cuidado que a gente tem, de repente, fazer um trabalho mais primoroso, ou de querer apresentar um trabalho mais primoroso, nós acabamos, isso reflete nas estatísticas de aceitação, né? Por mais que sejam em menor número, obviamente, por causa da submissão, pelo menos é assertivo, porque realmente os índices são de 11 pontos percentuais em relação aos homens, né? 29 contra 18% é bastante. E outra pergunta que eu queria saber, assim, vocês, quando fizeram essa análise qualitativa, as entrevistas, vocês chegaram a fazer alguma caracterização sociodemográfica dessas mulheres ou não? E se fizeram, mais ou menos o que vocês perguntaram, assim, se tinham filhos, a faixa etária, se a dedicação delas era exclusivamente à investigação ou se elas tinham outras tarefas acadêmicas e o quanto disso, de repente, prejudica ou não, né, a atividade de investigação delas. Eu acho que
eu acho que basicamente é isso, assim, só para não me estender muito aqui, mas eu acho que é basicamente isso e parabéns, eu gostei muito de... É muito importante a gente saber, né, desses dados, enfim, gostei bastante. Obrigada, Pamela. Então, Beatriz, se quiser responder e fazer alguns comentários, algum feedback a estas palavras, e depois já tenho aqui mais duas perguntas que lhe colocarei de seguida, está bem? Ok. Aliás, também as vê, mas acho que é mais simpático fazer mais a leitura fácil, para sim. que todos os participantes saibam ao que é que está a responder. Sim, obrigada. Eu fui apontando aqui as coisas que a Pamela foi dizendo, então eu vou tentar dar assim umas respostazinhas por ordem. Em relação às nacionalidades das mulheres que publicaram no jornal, nós, quando estávamos a fazer o levantamento de dados, eu lembro-me de termos 3 países, do qual a maior parte dos papers aceitos provinham, que era dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha. Não provinham muito fora da Europa, ou seja, provinha de vez em quando um daqui, um dali, mas assim, grandes blocos, era sobretudo a Europa e a América do Norte, sobretudo dos Estados Unidos. E depois, eu lembro-me que nas entrevistas nós também fomos perguntando isso, as nacionalidades não perguntámos, porque o objetivo era mesmo não haver correspondência entre as pessoas que já tinham publicado e as pessoas que apareciam aqui, era suposto ser tudo anónimo, mas em relação a que tipo de cargos ou que funções que desempenhavam na faculdade, a maioria delas dava aulas e também pesquisava, mas e era isso, e havia algumas delas que estavam naquele intervalo depois da tese de doutoramento, portanto estavam assim num impasse sem fazer nada de especial. Havia algumas, umas 2 ou 3 que já estavam fora da academia, que já estavam a fazer outras coisas e que portanto já não estavam a publicar. Não lhes perguntámos sobre filhos, nem sobre família, mas várias delas foram dizendo de livre vontade, também por causa do facto das explicações que nos deram de terem menos tempo para pesquisar. E não te consigo dizer assim estatísticas, por exemplo, 50% tinham filhos, 50% não tinham, mas consigo dizer-te sim que aquelas que me disseram de livre vontade que tinham filhos, foi sempre para dizer que isso influenciava o tempo que tinham para pesquisar. E essa história, esse certo que estava aqui no PowerPoint sobre uma delas, acho que eram 2 autoras, porque foi 2 autoras estavam a escrever um paper. Da primeira vez uma delas estava grávida e pediram para adiar porque ela precisava de tempo à licença de maternidade e eles deram. Depois da segunda vez, quando foram para entregar o paper, ficou a outra senhora grávida e quando pediram eles já não deixaram. Isso foi uma das sugestões que essa autora me deixou no fim, foi que considerava que tendo cada vez mais mulheres nos jornais, nas equipas editoriais, no grupo de pessoas que revêem os papers, se formos caminhando cada vez mais para a paridade de género aí, isso possa ajudar a prevenir este tipo de situações, por causa de toda aquela explicação de como as mulheres já passaram por isso, vão estar mais propensas a receber esse tipo de pedidos pela outra parte e vão aderir a eles mais facilmente do que se calhar os homens. Em relação à visão dos homens, nós também concordamos que era muito interessante perceber a visão dos homens. Não fizemos isso já, porque o nosso objetivo tinha sido focar especificamente das mulheres, como é um artigo sobre desigualdade de género e sobre as mulheres terem menos voz, queríamos dar mais voz às mulheres especificamente e não haver aqui igualdade, aqui era só as mulheres. Mas no futuro sim era muito interessante também ter a visão dos homens e comparar, mas ainda não falámos sobre isso, não sei, se calhar era um paper interessante para depois eu e a Catherine fazermos no futuro. E acho que depois a única coisa mais que tinhas dito era que uma coisa que nós também achámos interessante, que foi que se calhar era o facto das mulheres serem mais perfeccionistas com os seus próprios papers, que faz com que depois os rácios de aceitação dos seus papers sejam mais altos, mesmo que submetam menos, porque, ou seja, vão estar muito mais tempo a trabalhar num só paper e depois quando submetem é normal que eles tenham um bocadinho melhor qualidade, digamos assim, não necessariamente, mas estatisticamente é normal que isso aconteça. E pronto, foi isso. Obrigada pelos teus comentários, fico muito contente que tenhas gostado. Imagina, obrigada pela oportunidade de poder ler e compartilhar. Obrigada. Então nós já temos aqui mais algumas perguntas. Uma delas tem a ver com a conclusão dos doutoramentos.
Em termos de peer review, observa-se uma disparidade em termos de género ou termos de distância em relação ao ano de conclusão do doutoramento, e a pergunta é se os doutorados que concluíram há menos tempo tendem a ser mais duros nas críticas, portanto, se conseguiram ter alguma percepção relativamente a isto, e se observaram esta relação. E se as mulheres tendem a ser mais detalhadas e mais construtivas no feedback e os homens mais generalistas. O João Cancela dá os parabéns por este artigo e ele coloca aqui, não são bem duas questões, mas a percepção dele é que há uma tensão entre dois caminhos possíveis relativamente a este tema. Abrir as revistas a uma maior diversidade de temas de forma a refletir mais a distribuição atual de temas tipicamente investigados por homens ou por mulheres, e o outro caminho, tornar mais diversa a composição das subcomunidades que estudam cada tema, ou seja, passando a haver mais mulheres que estudam temas tipicamente mais estudados por homens. Portanto, se ficaram com alguma percepção relativamente a qual destas estratégias é que poderá ser mais promissora. E por fim, vou já juntar também aqui esta outra questão que também já aqui temos. O European Research Council, nas candidaturas às Starting Grants, permite que se candidatem todos aqueles que concluíram o doutoramento até há 5 anos e concedem um bónus de 18 meses por cada filho que, neste caso, não sei se será tanto aos homens como às mulheres, desde a conclusão do doutoramento. No caso das avaliações FCT, departamento, quer de instituições ou revistas, não sei se o critério filhos é aplicado, não sei se é aplicado este critério independentemente do género. Eu não sei se esta pergunta está muito clara, não sei se a Alexandra quer clarificar exatamente qual é a questão, porque o European Research Council de facto atribui um bónus de 18 meses por cada filho. Na FCT eu tenho ideia que isso não se aplica, portanto se a Alexandra depois quiser clarificar melhor aqui a pergunta, e a Beatriz se quiser ir já respondendo às outras duas. Ok, obrigada pelas questões. Em relação à primeira, nós não encontramos nenhuma justificação relativamente ao tempo a que já tinham acabado o doutoramento, também se calhar porque não fizemos esse tipo de questão, mas de facto o que nos foi dito durante as entrevistas foi que tanto a idade como o género, ou seja, a idade de uma maneira mais geral, não tanto só aliada ao tempo que já tinham acabado o doutoramento, tinha influência no tipo de review que as pessoas enviavam. Ou seja, eu não posso citar nenhum artigo para comprovar estes dados, posso só transmitir aquilo que as mulheres me disseram das reviews que elas já receberam, e pronto, vale o que vale, mas eu acho que também vale alguma coisa. E disseram que, de uma maneira geral, sentiam mais da visão como reviewer, não tanto como tendo os seus papers revistos, porque aí não se sabe quem é que está a rever, mas mais quando revêem os papers e comparando com outras pessoas que conhecem que também revêem os papers, que notam que a idade e o género são 2 fatores importantes no tipo de review que se dá. Quanto mais velho se é, menos construtivas tendem as reviews a ficar e, de uma maneira geral, as mulheres também tendem a ser mais construtivas. Porquê? Não é necessariamente certo o porquê. Por exemplo, na idade pode ser porque as pessoas ainda agora começaram, estão muito motivadas, têm imenso tempo para isto, estão super contentes, querem imenso ajudar toda a gente, e se calhar quando as pessoas já estão há mais tempo na carreira já estão mais automatizadas, não sei, isso foi o que elas me disseram. E em relação ao género, pode ser pela tal questão de que as mulheres nos disseram que já tinham recebido reviews muito, muito fortes e muito brutas, e se calhar pensaram, ok, quando sou eu a rever papers não quero que isto aconteça, por isso vou ser o mais construtiva que conseguir. E pronto, não sei se isto respondeu 100% à questão, porque não era especificamente em relação aos doutoramentos,
mas são as informações que eu tenho. E em relação à pergunta do professor João Cancela, olá professor, espero que esteja tudo bem consigo. Pois, isso é uma questão interessante, nós não pensámos assim na questão e é de facto interessante pensar assim. Pensando agora aqui eu só sobre isso, eu diria que o melhor seria as próprias revistas, ou seja, porque o que o professor está a dizer é que pode ser ou da parte das revistas ou da parte das próprias pessoas que fazem a pesquisa. E eu acho que seria sempre mais proveitoso serem as próprias revistas a abrir este espaço e ter uma revista de topo mais aberta a tópicos como, por exemplo, género ou sexualidade ou qualquer coisa assim, e não tanto a serem as próprias pessoas a ter que arranjar esse espaço e lutar por esses espaços, se calhar em temas que não se interessam tanto, ou seja, suponhamos, eu se calhar não adoro teoria política e para querer ter papers publicados, se calhar não devia ter que estar a ir por aí e obrigar-me a estudar um tema que eu não gosto, quando se calhar as minhas capacidades podem ser mais bem aplicadas em temas que eu acho interessantes e que por isso estou mais cativada, e depois isso sim é que deveria ter, se for um bom paper, claro, é que deveria ter lugar numa revista de ciência política, jornalista. E é a única coisa que eu posso assim dizer agora, porque nós de facto não pensámos na questão assim. E não sei se entretanto a professora Alexandra já escreveu outra vez. Relativamente à questão da professora Alexandra, ia no sentido do comentário da Pamela, relativamente à avaliação que é feita pelas próprias, à avaliação de produtividade, aquilo que a Pamela referia, que no caso, e não sei se vocês têm ficaram com essa informação nas entrevistas que fizeram, porque, como ela dizia, no European Council Research há o tal bónus pelo número de filhos, portanto isso é tido em conta, e se ao nível das avaliações de produtividade nas faculdades, e muito provavelmente isso muda também de instituição para instituição, se é tido em conta este período de paragem, digamos assim, ou das licenças de maternidade, ou dos filhos que se têm. Não sei se vocês ficaram com alguma percepção relativamente a isso com as entrevistas que fizeram. Eu diria que de uma maneira geral a percepção que eu fiquei foi que as universidades não estavam muito atentas a essa situação, tanto que por ter recebido tantas respostas do facto de terem filhos ou terem ficado grávidas ou precisarem de licenças ter sido um entrave, elas não disseram especificamente que as faculdades não lhes davam esse tempo, mas por me dizerem este tipo de coisas, se calhar concluo que de facto a universidade não está muito receptiva a isso. Eu, por exemplo, não sei como é que é na FCSH, mas eu acho que, ou na Nova, mas eu acho que isso não acontece, mas posso estar errada. Também não lhe sei dizer exatamente, porque a minha licença de maternidade foi antes de estar na carreira, mas muito provavelmente há aquele interregno da licença de maternidade e, portanto, a avaliação contará. A avaliação irá iniciar-se a partir do momento em que a pessoa regresse ao ativo. Agora, eu acho que aquilo, e talvez isto seja também algo mais pessoal, mas acho que pessoal e muito provavelmente estende-se, poderá ser partilhado por outras mães investigadoras, o facto de se regressar, ou seja, o facto da licença de maternidade terminar, não significa que se arranque logo à mesma velocidade com que se terminou, ou se vá automaticamente para o mesmo patamar em que os homens que não tiveram qualquer licença de paternidade ou de parentalidade estejam. E, portanto, eu creio que esta consciência é que também é importante, porque o facto de se regressar, neste caso concreto das licenças de maternidade, o facto de se regressar não significa que as mulheres já estejam a funcionar, ou que as investigadoras já estejam a funcionar a 100%, até porque, ao contrário também noutras profissões, portanto a questão daquela redução de horário que
as mulheres têm durante o primeiro ano de vida dos filhos, é algo que é muito difícil de ser cumprido ao nível da investigação. Portanto, o horário é algo muito mais inconstante, não tem aquela obrigatoriedade de se estar no escritório das 9 às 5 ou das 9 às 6 e, portanto, não se reduz de forma tão imediata e tão fácil. E, portanto, o trabalho também, a produtividade acaba por sofrer um bocadinho com isso. Eu acho que já não temos aqui mais perguntas. Mas creio que, não sei se a Pamela ou a Beatriz querem acrescentar mais alguma coisa, mas acho que foi muito interessante. Têm saído, de facto, especialmente durante este último ano, vários trabalhos sobre esta questão do género. Saiu também há poucos meses um livro precisamente sobre o papel das mulheres ao nível da política externa e, portanto, creio que será um tema que terá muito mais para se desenvolver nos próximos anos e, naturalmente, com a colaboração dos homens, porque acho que é útil ter precisamente a percepção dos dois lados para que não se caia no erro oposto e de se ter uma visão parcial, uma visão apenas feminina sobre este assunto. Então, se calhar ficava por aqui. Agradecer. Pamela, sim. Eu só queria comentar alguma coisa sobre o que antes a Beatriz respondeu ali das publicações, de repente nós também fazermos mais temas, enfim, de repente que são mais utilizados e tal. Eu acho só que justamente a igualdade de gênero, como agora complementando o que a Carmen está falando, é um tema que está muito em voga agora e eu acho que nós estamos é muito bom que ele esteja sendo discutido agora no momento, porque enfim, a gente já conquistou várias coisas, né, as mulheres, em questão de direitos, mas ainda tem muita coisa para se conquistar para a gente conseguir ter uma igualdade realmente de gênero e, inclusive, para cumprir as metas lá que a ONU colocou em 2030, que uma das metas é a igualdade de gênero, dos objetivos, na verdade, desenvolvimento sustentável. E o que eu percebo, assim, quando eu leio os artigos, é que a maioria dos artigos eles estão em revistas mais ligadas às ciências sociais puras, ou revistas que se dizem, por exemplo, com o nome Estudos Feministas, tipo, tem a ver com o feminismo em si. E nas revistas de política, meio ciência política, é muito difícil a gente ter, ou quando tem é muito mais ligado a cotas de gênero no parlamento. Sei lá, que é uma coisa importante, claro que é, dar o poder, mas eu acho que tem uma vasta, inclusive licença maternidade, por exemplo, ou parentalidade, porque acho que tem que cobrir os dois, que abrange várias áreas, abrange desde o parlamento até uma mulher que trabalha, enfim, seja lá qual a profissão dela, né? Nós, meros mortais, vamos dizer assim. Então, eu só acho que tem que ser mais discutido, e isso, inclusive, tem que ser escrito por homens, nem que seja mais ligado à causa LGBT, para quem seja, de repente, LGBT, ou quem se identifica com a causa, enfim, que não precisa ser LGBT para escrever sobre, mas, enfim. Então, eu acho que cada vez mais tem que ser discutido e justamente, eu acho que não sempre a gente só falar mais, não que não seja importante ainda discutir esses outros assuntos que precisam, mas eu acho que a gente tem que abrir o leque, né, e dar oportunidade para todos nós termos o lugar e poder escrever sobre o que a gente quer, até porque a gente escreve com muito mais paixão e com muito mais vontade, motivação, do que se a gente tiver que se afeiçoar a um tema que às vezes não é tanto a nossa, enfim, a nossa vontade de escrever sobre. Era só queria fazer esse adendo que eu... Ok, muito obrigada.
Então agradeço bastante a participação da nossa audiência, a presença da Beatriz, da professora Catarina, que entretanto já saiu, os comentários da Pamela, e espero que nos encontremos em breve. Na próxima semana voltamos a ter um seminário online para a apresentação da revista Relações Internacionais sobre China e em África. Entretanto será também divulgado. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada.